Fala, galerinha do segundo ano! E aí, tudo bem com vocês? Massa! Eu quero dizer para vocês, agora que nós estamos retomando essas aulas, né, em período de quarentena, a toda a equipe do Colégio Progresso, um salve para os meus alunos do segundo ano do Colégio Progresso, um grande salve para todos vocês aí, retomando essa nova força e energia aí das nossas aulas agora com vídeo aula por conta da quarentena. Muito bem, galera. A aula de hoje nós vamos falar e retomar um pouco o conceito e os conteúdos, né, abordados sobre impulso e quantidade de movimento. Eu preparei uma videoaula utilizando todo o conceito, né, da apostila de vocês que envolve impulso e quantidade de movimento para que a gente possa desenvolver as atividades de uma forma completa sobre impulso e quantidade de movimento. Ok? Vamos lá? Vem comigo. Bom, impulso e quantidade de movimento, relembrando, né? Impulso, nossa letrinha aí vai significar a palavra impulso, utilizando o izinho. O nosso delta Q, variação da quantidade de movimento, né? E o que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Bom, trazendo para cá, quantidade de movimento é o quê? Bom, quantidade de movimento pode ser calculada através da massa, utilizando a unidade de medida como quilograma, vezes a velocidade, utilizando em metros por segundo, a unidade de medida. Tá? Fica bem atento às unidades de medida. Maravilha! Então, este Q, que é igual a massa vezes velocidade, também é utilizado aqui como quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Bom, o impulso também pode ser calculado pela expressão da fórmula impulso é igual a força resultante vezes o tempo de atuação dessa força, né? Essa variação do tempo, né, delta T, significa o tempo de atuação dessa força, quando eu estou me expressando sobre impulso. Maravilha! Eu circulei de verdinho esses dois I's aqui, por quê? Porque como eles são o mesmo impulso, eu posso igualar esses dois caras aqui embaixo, ó, que estava circulado de vermelhinho, eu trouxe para cá, ó. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual a força resultante vezes o tempo de atuação dessa força. Bom, mas quem é a quantidade de movimento? Lembra lá em azulzinho? Massa vezes velocidade, massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Vai ser igual a força resultante vezes o tempo de atuação desta força. Galera, a grande maioria dos exercícios que envolvem impulso e quantidade de movimento vão utilizar, de uma maneira geral, essa relação aqui embaixo, tá? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial igual a força resultante vezes o tempo de atuação desta força. Lembrando que em muitos enunciados vai aparecer a palavrinha o corpo estava em repouso. Quando surgir a palavrinha repouso, significa que aquele corpo que estava em repouso possui uma velocidade inicial igual a 0. Tá? Muito bem. A partir do momento que a gente tem essa base de impulso e quantidade de movimento, nós podemos avançar um pouquinho, que daí já estamos chegando na nossa etapa final. Qual que é ela? Falar sobre coeficiente de restituição. Eu montei um quadrinho aqui no canto para vocês, conceitual e automaticamente fazendo uso dos valores do nosso coeficiente de restituição. Bom, os tipos de coeficiente de restituição que podem aparecer nos enunciados são elástico, inelástico e parcialmente elástico. Bom, o elástico, a energia cinética se conserva. Bom, professor, energia cinética, energia cinética, a energia do movimento. Então, quando eu quero calcular a energia do movimento, eu uso a energia cinética. A equação para a energia cinética, relembrando, é massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Repetindo, energia cinética é a massa de um corpo vezes a sua velocidade elevada ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Maravilha! Bom, a energia cinética se conserva quando o coeficiente de restituição for elástico. E a minha quantidade de movimento também se conserva. E qual vai ser o valor do meu coeficiente de restituição? 1. Bom, caso o meu coeficiente de restituição seja inelástico, a minha energia cinética não se conserva, mas a minha quantidade de movimento, sim.
e aí o meu valor do meu coeficiente de restrição vai ser igual a 0. Bom, o que significa isso? Bom, o inelástico serão aqueles momentos em que eu vou ter dois corpos, em que o de trás vai se chocar com o da frente e eles seguem juntos. Ou seja, depois do choque, os dois corpos possuirão a mesma velocidade. Ok? Maravilha! Então, indo para a última parte, eu tenho o tipo parcialmente elástico, ou seja, a energia cinética não se conserva, mas a quantidade de movimento, sim. E aí nós vamos ter um coeficiente de restrição entre 0 e 1, ou seja, ele vai ser maior que 0 e vai ser menor que 1. Significa, galera, que esse valor vai ser um valor, por exemplo, 0,8, 0,6, ou seja, um número entre 1 e 0. Maravilha? Bom, e como é que eu calculo esse coeficiente de restrição? Tem uma equação para isso? Sim. Olha aqui que belezinha. O meu coeficiente de restrição, representado pelo E minúsculo, tá? Ele é uma variável, né? Ele é um valor que ele é adimensional, ou seja, não possui uma unidade de medida, né? Ou seja, não existe uma unidade de medida para ele, tá certo? Bom, e aí como é que eu faço para calcular esse cara? Bom, vai ser uma relação, né, uma razão entre a velocidade de afastamento, ou seja, depois do impacto, dividido pela velocidade de aproximação, ou seja, antes do impacto, né? Então eu tenho um choque, eu tenho a velocidade dos corpos antes do choque e a velocidade dos corpos depois do choque. Essa velocidade depois do choque é chamada de velocidade de afastamento e a velocidade antes do choque de aproximação. Olha que interessante. Eu posso trabalhar fazendo a diferença entre as duas velocidades e botar um módulo. Mas aí, para que você não se atrapalhe na hora de fazer os cálculos, você pode usar essa regrinha. Olha que interessante. A velocidade maior, linha, significa, esse linha que nós usamos é para a gente relacionar que a velocidade está sendo, a velocidade referida, né, com essa linha é a de afastamento, depois do choque. Então, a velocidade maior depois do choque, menos a velocidade menor depois do choque, dividido pela velocidade maior, não tem linha nenhuma, então é antes do choque, menos a velocidade menor antes do choque. São as duas velocidades de aproximação. Bom, aí eu trouxe um exemplo para vocês terem uma ideia. Eu tenho um corpo A, uma bolinha A azul e uma bolinha B vermelha. A bolinha A azul possui uma velocidade A e a bolinha B uma velocidade B. A velocidade A, obviamente, se vai ocorrer um choque, é óbvio, galera, é uma coisa óbvia que este cara de trás tem que ser mais veloz, tem que possuir uma velocidade maior. Por quê? Porque senão ele não alcança e não vai ocorrer o choque, é obrigatório que ele seja maior, o de trás. Então, esse cara de trás vai se aproximar porque ele tem uma velocidade maior e eles vão se chocar. Após o choque, o que vai acontecer? O corpo B, que estava na frente, vai receber um impulso do corpo A. E isso vai fazer com que haja uma transferência de quantidade de movimento. E agora, o corpo B vai ter uma velocidade maior. Por quê? Porque ele vai receber uma quantidade de movimento de A mais do que ele tinha. E isso vai fazer com que B tenha uma quantidade de movimento maior que A. E aí vai acontecer um afastamento dos corpos. Eles vão se afastar. Por isso que nós chamamos de afastamento. Significa o que então? Que VA será maior que VB, porque esse cara de trás tem que alcançar o B. E o VA', porque já estamos falando depois do choque, vai ser menor do que VB', porque esse cara agora tem uma velocidade maior e ele se afasta de A. Né? Depois do choque, antes do choque, chamamos de velocidade de aproximação, porque eles se aproximam os corpos, e aqui velocidade de afastamento, porque eles se afastam. Bom, como é que eu vou montar a minha formulinha, professor? V maior depois do impacto. Vamos analisar quem é maior aqui depois do impacto.
não é o VB', então ele tem que vir na frente. VB' menos a velocidade menor depois do impacto, que é o VA'. Dividido por quem é o maior aqui antes do impacto? Não é o VA, para que ele consiga se aproximar de B, então ele vem na frente. O maior vem na frente, VA, menos a velocidade menor, que é VB, vem depois. Ok. E o meu E? O que eu faço com ele? Olha, eu sei que tem uma luzinha aqui atrapalhando vocês verem, mas eu tenho 3 setinhas apontando para esses 3 valores. Eu vou fazer uso da substituição desses valores no lugar do E, quando necessário, quando eu ler uma dessas 3 palavrinhas no enunciado do meu exercício. Elástico 1, inelástico 0 e parcialmente elástico vai ser um valor que será dado pelo exercício e ele será um valor compreendido entre 1 e 0. Beleza, pessoal? Olha, a nossa videoaula de hoje fica por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Para você que é meu aluno, vamos iniciar as atividades ainda essa semana, vamos desenvolver as atividades agora nesse período de quarentena. Para você que não é meu aluno, eu aconselho que você baixe alguns exercícios da internet e comece a desenvolver os exercícios. Eu espero ter ajudado vocês com essa ferramenta incrível da física e que vocês possam ficar com o meu grande beijo, o meu grande abraço e tchau!